Estou aqui hoje no estúdio da TV Imago para divulgar o meu último trabalho de fôlego, que foi uma pesquisa inédita apresentada para o concurso de promoção à classe de professor associado na UniOeste em 2014. Nós fizemos outros trabalhos de 2014 para cá, mas esse continua sendo o trabalho de maior peso nos últimos anos. Então, o nosso objetivo, com esse trabalho foi ter observações e informações em geral sobre o que os docentes da área de psicologia da educação na nossa região pensam a respeito da sua disciplina, da sua prática pedagógica e também das relações, de algumas relações entre psicologia e educação. Então, algumas das questões que nos interessavam ao longo da nossa experiência profissional, que nos chamavam atenção, a gente resolveu compartilhá-las com esses profissionais e ter a opinião dos colegas a respeito dessas mesmas questões. No ano de 2010, nós entrevistamos então todos os docentes que estavam dando aula de psicologia da educação em todas as instituições de Cascavel, instituição pública e instituições privadas também. Nós entrevistamos naquele momento 12 docentes que trabalhavam predominantemente com essa disciplina, que também foi encontrada com algumas outras denominações em alguns locais, como psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, ela não se apresenta única e exclusivamente como sendo uma disciplina de psicologia da educação. Mas analisando o conteúdo, a ementa, a gente percebe que o direcionamento da disciplina vai exatamente para as mesmas questões. Foram entrevistados os que lecionavam essa disciplina tanto nos cursos de pedagogia como nas demais licenciaturas também, Então, nesse trabalho, a gente vai apresentar alguns dados relativos à caracterização dos sujeitos e também os resultados das 13 questões que a gente efetuou para um roteiro semi-estruturado de entrevista. Outras questões também foram efetuadas, além dessas 13 questões do roteiro inicial, para esclarecimento do conteúdo da fala dos entrevistados. Mas a análise ela foi feita com base predominante nas questões temáticas que foram elaboradas previamente. Um primeiro dado que nos chamou a atenção foi que a maior parte dos professores possuíam graduação em psicologia. Na verdade, não é um requisito que o professor de psicologia da educação seja graduado em psicologia, mas esse dado reflete que a área tem se preocupado com a formação inicial do professor, além da formação em pós-graduação. Em relação, analisando então a formação de graduação e de pós-graduação desses professores, a gente percebeu que, ao mesmo passo em que eles tinham uma graduação voltada para a área da psicologia, na pós-graduação não existia uma relação tão estreita entre a área da pós-graduação e a disciplina lecionada. Um outro dado bastante interessante foi que na instituição pública a gente encontrou tanto os sujeitos com maior qualificação para lecionar a disciplina, como doutorado na área, quanto aqueles com menor qualificação também. Então foi um dado discrepante que provavelmente tem a ver com o perfil de alguns professores colaboradores que lecionam essa disciplina na instituição. Em relação à abordagem psicológica de preferência dos nossos entrevistados, muito embora as ementas privilegiem as psicologias marxistas, de origem soviética, houve um discreto privilégio pela psicanálise entre os entrevistados. De qualquer maneira, a preferência pela abordagem foi bastante diluída, não havendo nenhuma concentração de preferências que fosse realmente considerada significativa, exceto que 4 desses 12 entrevistados tinham preferência pela abordagem psicanalítica em relação a qualquer outra. Ainda dentro dos resultados que mais chamaram a atenção, a gente percebe que os sujeitos, eles, na maioria, tendem a relatar o trabalho em mais de uma instituição. Então, não existe dedicação nem a uma instituição e nem a uma disciplina em especial. Eles lecionam psicologia da educação, assim como lecionam também outras disciplinas, ou dentro da mesma instituição, ou mesmo em instituições diferentes. Os participantes, no geral,
eles concordam com a afirmação que foi feita para eles de que os alunos têm dificuldades em interpretar e entender teorias psicológicas. E junto com essa questão, eles também mencionaram que os alunos têm uma dificuldade em articular teoria e prática. Essa questão da articulação teoria e prática, ela não pode ser considerada um privilégio da psicologia da educação. No entanto, pela literatura da área, né, os autores que pesquisam sobre o ensino da psicologia da educação, eles tendem também a mencionar esse mesmo ponto mencionado pelos nossos entrevistados, né? Um outro ponto que a gente encontrou, né, com bastante acordo entre os nossos entrevistados, foi a crença de que os psicólogos e também os professores têm a tendência em culpabilizar, né, individualizando e patologizando o fracasso escolar como sendo uma atribuição de características internas aos alunos, né? Isso em contraposição a uma tentativa de compreender o fracasso escolar como sendo multideterminado por diferentes fatores e não só aqueles fatores internos ao indivíduo. Uma ligeira maioria, né, dos nossos entrevistados reconhecem diferenças entre psicologia escolar e psicologia educacional, muito embora a tendência crescente no Brasil seja a de juntar as produções dessas duas áreas aí, historicamente separadas de pesquisadores, né? E fazer então com que a gente divulgue as contribuições que são dadas tanto por parte dos psicólogos escolares, que têm uma tradição mais de trabalho dentro de instituições escolares e de pesquisa de temáticas relacionadas a essas instituições, como também a tradição de pesquisa em psicologia da educação, que tende a valorizar mais a formação de professores. Quando solicitados a falar sobre a sua opinião em relação ao surgimento da profissão de psicopedagogo, que foi regulamentada pelo Senado há pouco tempo, os entrevistados inicialmente mencionam ver de modo positivo o surgimento dessa profissão, porém, ao longo da exposição, passam a mencionar uma série de problemas, tanto em relação à formação desses profissionais, como em relação à atuação desses profissionais também, né? Então, essas foram as questões, né, que tiveram um maior índice de acordo, né, em que mais de 50% dos entrevistados, de 50% a 80% dos entrevistados tiveram um acordo em relação ao conteúdo do seu relato. Além dessas questões, uma outra que gerou bastante acordo também foi a visão sobre o curso de Psicologia da Educação na instituição de cada um desses profissionais. Acordo não no sentido de haver uma posição explícita a respeito, mas no sentido de não haver uma posição explícita a respeito. Ou seja, os entrevistados geralmente mencionam considerarem o curso de Psicologia da Educação muito importante para a formação do pedagogo e de demais licenciados, porém, na hora de justificar essa posição, né, não existe nenhuma linha de argumentação que possa ser considerada comum a todos eles. Existem também as outras questões, né, elas não tiveram um índice de acordo acima de 50%, mas elas também, a nosso ver, elas também devem ser analisadas qualitativamente, levadas em consideração, mesmo porque, né, quando nós perguntamos aos nossos entrevistados a respeito da visão que eles tinham, né, sobre o preparo dos psicólogos para lidar com problemas de aprendizagem, apenas um mencionou considerar que os psicólogos estariam suficientemente preparados para lidar com problemas de aprendizagem. Então, esse é um exemplo de questão que não gera um acordo, né, mas que é bastante significativo. Ou seja, de 12 pessoas, apenas uma, né, considera que os psicólogos estejam preparados para ter esse tipo de intervenção. Algumas das justificativas em relação a isso dizem respeito à formação do psicólogo, priorizar mais as questões individualistas, priorizar mais a subjetividade, né, dos sujeitos, e o fato de que questões escolares, elas, para serem analisadas com rigor e com mais propriedade, elas devem ultrapassar o limite do indivíduo, elas devem incluir também a análise de outros fatores externos ao indivíduo. Então, essa é uma crítica que alguns dos nossos entrevistados têm em relação ao preparo que os psicólogos teriam para lidar com problemas, com dificuldades,
com transtornos de aprendizagem em geral. Agora, partindo para as conclusões, né, existe uma queixa que salta aos olhos quanto à carga horária. Isso não era uma questão, né, mas acabou aparecendo no relato de grande parte dos nossos entrevistados. E a gente interpreta essa queixa quanto à carga horária, né, como estando na raiz das dificuldades de articulação entre teoria e prática por parte dos alunos. Porque os professores ficam com pouco tempo para poder ensinar psicologia, né, de uma maneira que facilite os alunos a sua visualização na prática escolar. Uma sugestão, né, que a gente poderia dar, baseada na literatura, é que o ensino seja feito com base na análise de problemas enfrentados pelo professor e que podem ser interpretados à luz de teorias psicológicas. Então, com pouco tempo, né, com grande espectro de teorias psicológicas a serem abordadas, com o ensino feito muitas vezes na base do confronto entre autores, né, mais do que no estudo aprofundado das contribuições que cada um deles possa oferecer, ou dos autores ou das teorias psicológicas em geral, o que os alunos acabam tendo muitas vezes é uma formação mais superficial, né, mais calcada em preconceitos, né, do que em aprendizagem de psicologia propriamente dita. Uma outra coisa relatada pelos indivíduos que saltou aos olhos foi a ênfase em psicologia do desenvolvimento, que é dada por muitas ementas do curso em várias instituições, né, sendo notório o fato de que em algumas instituições não existe possibilidade de se alterar nem mesmo os conteúdos programáticos da disciplina. Em algumas instituições, especialmente as particulares, os professores eles acabam recebendo, né, tanto a ementa, né, quanto o conteúdo programático e muitas vezes as próprias referências bibliográficas já elaboradas, né, ou por outros profissionais que estejam habituados com a realidade dos nossos alunos ou até mesmo elaboradas em outros centros aos quais essas universidades pertencem. E os professores relatam então essa ausência de flexibilização do conteúdo ou até mesmo de introdução de novas referências que eles desejariam estar fazendo e que consideram necessário para uma boa formação dos seus alunos. Os processos de desenvolvimento, eles são tradicionalmente um conteúdo bastante importante, uma grande contribuição que a psicologia tem a oferecer à educação, mas os nossos entrevistados e a própria literatura nos fornecem base para poder afirmar que eles não oferecem, ou seja, o conhecimento de processos de desenvolvimento ou mesmo de alguns processos de aprendizagem, não nos oferece uma trajetória em paralelo, né, para que a gente possa estudar os processos de ensino. Né? Então, estaria faltando ainda mais pesquisa em relação a uma teoria de ensino que possa ser derivada, né, tanto das teorias de desenvolvimento quanto das teorias de aprendizagem que são fornecidas aos educadores. De novo, né, a gente está falando aí de uma questão, né, de articulação entre teoria e prática. E também, não só de articulação entre teoria e prática, mas também de necessidade de pesquisa em relação a uma lacuna encontrada na área. A gente encontrou também algumas críticas, né, em relação às funções psicologizantes, né, que são exigidas, né, dos psicólogos que trabalham em escola, no caso, aqueles tradicionalmente chamados de psicólogos escolares, trabalhando com psicologia escolar. Então, novamente, a gente encontra essa tendência a ter que articular, né, tanto os conteúdos quanto a prática de psicólogos escolares e de psicólogos educacionais também. Né? E a gente acredita que, apesar de a gente não ter tido o objetivo de pesquisar a prática pedagógica da disciplina, fica uma sugestão, então, para futuras pesquisas, de pesquisar a prática pedagógica da disciplina e de verificar se existem algumas tendências, né, de modificação, né, de criação de um trabalho pedagógico que supere essas dificuldades que são tradicionalmente abordadas pela literatura e que foram confirmadas, então, como sendo opiniões que os nossos entrevistados também têm. A gente está no início, né, do século XXI e existe ainda um longo caminho a ser percorrido para que a psicologia realmente possa oferecer contribuições que sejam cada vez mais eficazes para a educação.